Olá, meninos. Nós vamos ver agora a parte da mecânica respiratória. Na verdade, nós vamos começar com os conceitos básicos dessa parte da matéria, para que a gente consiga entender direitinho como é que funciona a mecânica respiratória, nas próximas aulas. Então, essa aula é uma aula introdutória. Então, como objetivos, a gente tem conhecer os movimentos respiratórios básicos, principalmente como é que funciona o diafragma e os músculos acessórios, como é que funciona o gradil costal nesse nosso sistema. Compreender a relação entre a movimentação dos músculos respiratórios e o volume da caixa torácica. É fundamental que a gente veja, que a gente consiga perceber que a caixa torácica ela vai ter diferenças no seu volume, eu consigo aumentar e diminuir esse volume, e isso que permite que a gente tenha a inspiração e a expiração. A gente também tem que identificar a relação entre volume e pressão, e isso é às vezes complicado, mas a gente vai devagarzinho, e a gente precisa conhecer os diferentes volumes e capacidades e saber como medi-los. E no final a gente vai observar uma manobra respiratória forçada e para que ela serve, como é que a gente usa esse dado para identificar alguns tipos de doença. Então, basicamente, a gente tem que a inspiração é a entrada de oxigênio e a expiração é a saída de gás carbônico. Esses gases a gente já viu por que são eles na aula passada, e essa inspiração e essa expiração depende de movimentos do tórax. E quem faz esses movimentos no tórax? Basicamente, nós teremos o diafragma. O diafragma eu coloquei ali em verde para coincidir justamente com o nosso gifzinho que está aqui do lado. Então, a gente tem o diafragma, a gente tem os ossos associados, que a gente vai chamar de gradil costal, para não ter que ficar nomeando cada um deles. Quando for a hora de nomear algum tipo de osso pela sua importância, a gente vai fazer isso. E a gente tem todos os músculos associados que permitem essa movimentação. Então, aqui a gente já percebe que o diafragma, principalmente, tem uma grande função nesse movimento de inspiração e expiração, consequentemente, na respiração do nosso corpo. Quem é o diafragma? O diafragma ele é um músculo estriado esquelético. Ele tem esse formato de cúpula quando ele está relaxado. Isso é fundamental. Então, ele fica em formato meio abaloado quando ele está relaxado. Ele tem um septo músculo fibroso na parte central e, na verdade, o músculo esquelético ele fica nas partes mais laterais. Então, a gente fala que ele é um o septo músculo fibroso separa o diafragma em duas regiões, em dois hemidiafragmas, o hemidiafragma do lado esquerdo e o hemidiafragma do lado direito. Então, toda vez que o diafragma sai desse movimento, sai dessa posição relaxada, ou seja, ele faz uma contração, eu consequentemente aumento o espaço disponível dentro da caixa torácica para o meu pulmão. Então, aqui a gente tem o diafragma relaxado e aqui a gente tem o diafragma contraído. Consequentemente, essa região na qual o diafragma estava, ela passa a ser disponível, é um espaço que fica disponível para que o nosso pulmão cresça, aumente de tamanho. Então, toda vez que o diafragma contrai, ele vai para baixo, e isso faz com que a gente tenha mais espaço, o pulmão também é puxado para baixo, a gente vai ver isso mais com detalhes nas próximas aulas, e eu aumento o volume. Então, o que a gente precisa saber aqui? Contração do diafragma é igual ao aumento de volume na caixa torácica. Tá? Então, botei aqui embaixo para vocês. A contração do diafragma resulta no aumento de volume. Consequentemente, esse aumento de volume, ou seja, essa maior área disponível para as partículas circularem, indicam que essas partículas não estão tão apertadas quanto estariam nesse pulmão nessa menor dimensão. Então, consequentemente, eu tenho uma diminuição na agitação dessas moléculas. Como elas estão menos agitadas, elas batem menos nas paredes e, consequentemente, eu tenho uma diminuição da pressão. Então, a contração do diafragma vai causar um aumento no volume
e, consequentemente, uma diminuição na pressão dentro do pulmão. Essa diminuição na pressão que vai fazer com que o ar seja puxado para dentro. Então, esse é um caso simples para a gente lembrar como funciona a distribuição dos gases de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Como aumentou o espaço, agora eu tenho gases que estão em um meio menos concentrado. Eu posso puxar esses gases de fora. Consequentemente, eu tenho a inspiração. Então, para vocês verem, eu coloquei aqui bem setorizadinho. A movimentação do diafragma numa contração vai causar o aumento do volume do tórax. Consequentemente, as partículas exercem menor pressão, a pressão dentro do pulmão diminui. Se eu tenho uma pressão menor, eu tenho uma concentração de gases menor naquele espaço, eu posso puxar mais ar para dentro e, consequentemente, a gente inspira. Esse processo também acontece com os músculos respiratórios que são acessórios, os músculos intercostais, os músculos escalenos. Eles também contraem. Eles contraem sempre para fora, tá? Então, esse gradil costal, ele tem um aumento que é cefalocaudal, ele tem um aumento antero-posterior, que é lá para trás, e eu tenho um aumento látero-lateral. Consequentemente, eu cresço essa caixa para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então, isso me dá mais espaço ainda, permitindo que a pressão diminua mais ainda e, consequentemente, levando ao ar ser inspirado, tá? Para vocês lembrarem bem, o diafragma é o que a gente mais usa como exemplo em prova, em questões e em situações cotidianas. É ele que vai causar a maior alteração de volume. Os demais músculos respiratórios também são importantes, justamente porque eles também contribuem. E se eu tiver uma má posição ou se eu tiver um derrame que cause uma incapacidade de movimentação muscular acessória, eu vou ter dano na inspiração. Mas o diafragma, ele ainda é o maior responsável pelo aumento de volume na inspiração. A expiração ocorre o inverso. Na expiração, o meu diafragma que está contraído, está retinho, ele vai relaxar, ele volta à sua forma abaloada, só que agora, dentro do meu pulmão, eu tenho um volume menor do que eu tinha anteriormente, tá? Se comparado com o pulmão da inspiração. Consequentemente, eu tenho uma diminuição no volume. Essa diminuição no volume vai causar uma maior agitação nas partículas que estão dentro do pulmão. Então, elas vão ficar mais agitadas, vão começar a debater mais entre as paredes, entre si, e, consequentemente, isso causa um aumento na pressão. Essas partículas não querem ficar aqui agitadas, todas apertadas, então o que elas fazem? Elas vão sair. E aí a gente tem, então, a expiração. Então, toda vez que o diafragma relaxar, ele volta ao seu formato abaloado, o volume pulmonar diminui, consequentemente, as partículas ficam mais agitadas por causa da diminuição do espaço, isso leva a um aumento de pressão, e essas partículas, esse gás, vai ser expulsado para fora e eu tenho a nossa expiração. Então, na parte da expiração, eu tenho um relaxamento tanto do diafragma quanto dos músculos associados ao nosso gradil costal, levando à diminuição do volume do tórax, levando a um aumento de pressão e levando, então, à expulsão do ar para fora. Tá? Para vocês verem, então, em repouso, o meu diafragma relaxado, em formato de cúpula. Toda vez que eu inspirar, o meu diafragma contrai e ele fica mais retinho. Eu tenho a movimentação também dos músculos acessórios. Eu aumento o espaço tridimensionalmente. Quando eu tenho a expiração, o diafragma relaxa e ele volta então para o seu formato original.
Caso vocês tenham dúvidas, e muitas vezes isso é confuso, e na hora da prova vocês acabam trocando, eu sugiro que em casa vocês peguem uma xuxinha de cabelo, que esteja com uma boa elasticidade, e puxem essa xuxinha de cabelo para os lados. Segurem ela com os dedos, né, um de cada lado, e puxem essa xuxinha para fora. Nesse movimento, a gente vai ver que a contração, a força que está sendo exercida pela xuxinha, ou seja, na xuxinha, vai fazer com que ela fique mais achatada. E aí é esse movimento que o diafragma está fazendo, ele está contraindo. Quando você solta a xuxinha, ela volta para o seu formato original, circular. E esse é o movimento do diafragma relaxado. Então, contrair o diafragma, eu inspirei. Relaxei o diafragma, eu expirei, tá? Isso é uma coisa que às vezes vocês acabam invertendo e acabam perdendo a questão por causa disso, tá? Então, para vocês verem, tentarem fazer em casa, a gente tem uma garrafa aqui, 2 pulmõezinhos. Aqui embaixo eu tenho o diafragma, eu estou puxando o diafragma. Quando eu puxo o diafragma, automaticamente eu aumento o volume disponível aqui dentro, a pressão diminui, eu consigo puxar o ar para dentro do sistema. Quando eu relaxo o diafragma, esse sistema fica com maior pressão, menor volume e o ar é expulso para fora. O que a gente pode tirar então dessa situação? A inspiração é um processo ativo. Eu preciso contrair para fazer com que o ar entre. Mas a expiração é um processo passivo. Ela depende apenas do relaxamento do nosso diafragma, o relaxamento dos músculos. Então, eu não estou exercendo uma força muscular. Eu estou apenas fazendo com que esses músculos retornem à sua origem, ao seu formato de origem. Tá? Existem casos que a gente utiliza os músculos abdominais. Os músculos abdominais, eles são mais importantes quando a gente tem expiração forçada. E aí, consequentemente, a gente pode ter até a flexão do tronco. Então, acabamos engolindo alguma coisa e a gente vai tossir. Foi para o lugar errado. A gente se dobra para tossir, para a gente conseguir aumentar essa força de expulsão do ar. Quando a gente vai soprar um bolo, as velhinhas de um bolo, que a gente também está fazendo força, esse rapaz aqui também está encurvado. Quando a gente faz exercício físico, a gente também utiliza os músculos abdominais. Então, todas as reações que nós temos que não sejam em repouso, que nós não estivermos em repouso, que nós estamos fazendo alguma atividade ou precisando expulsar alguma coisa, nós utilizamos os músculos abdominais. Então, apenas na expiração forçada que esses músculos eles são mais perceptíveis de estarem agindo na expiração. Tá? Então, vendo isso, acho que agora vale a pena a gente trabalhar os volumes e as capacidades pulmonares, saber quanto de gás cabe no nosso pulmão e como a gente mede isso. Então, toda vez que a gente estiver falando de uma inspiração e uma expiração, nós estamos falando de uma ventilação. Então, inspirei, expirei, eu ventilei. Tá? A ideia é que esse ar chegue até os alvéolos e faça a troca, faça a hematose chegando na corrente sanguínea. Essa ventilação, ou seja, essa inspiração e essa expiração, acontecem em ciclos. Então, a gente fala que uma inspiração mais uma expiração é igual a um ciclo respiratório. Esse ciclo respiratório, ele é contínuo, então ele acontece sempre durante a nossa vida, e isso dá, quando a gente mede, uma frequência. Então, eu inspiro e expiro uma frequência de mais ou menos 12 a 18 vezes por minuto. Vocês podem encontrar como frequência respiratória 12 a 18 ciclos por minuto ou incursões respiratórias por minuto, que aí vocês vão encontrar como IRPM, tá? Então, em um minuto, quantas vezes eu fiz o movimento de inspirar e expirar? Em média, 12 a 18 vezes,
tá? Isso pode variar de pessoa para pessoa. E aí a gente quer saber agora, tá? Eu sei quanto eu movimentei meu músculo por minuto, quanto eu movimentei de gás, quanto eu movimentei de gás em um ciclo. Quando eu falo de uma inspiração e uma expiração, o gás que foi movimentado nessa inspiração e expiração, nós falamos que é o volume corrente. Então, em repouso, assistindo a aula, assistindo TV ou jogando videogame, alguma coisa que seja tranquila, não seja um videogame que deixa você nervoso, nós estamos utilizando o volume corrente. Quando a gente quer saber quanto de gás foi movimentado em um minuto, nós falamos de volume minuto ou ventilação global por minuto. Nesse caso, a gente precisa levar em consideração também a quantidade de vezes que a gente fez o movimento de inspirar e expirar. Então, além de saber o volume corrente, que é o valor em uma expiração e uma inspiração, eu preciso saber também a quantidade de vezes que eu fiz esse movimento, ou seja, eu preciso saber da frequência respiratória. Para vocês entenderem como isso funciona, eu vou colocar no próximo slide uma questãozinha. Então, dado uma pessoa em repouso que esteja, cujo o volume corrente seja de 500 mililitros, 500 ml, e a frequência respiratória dessa pessoa seja de 12 incursões respiratórias por minuto, qual é a ventilação global? A gente vai fazer o quê? Vai pegar esse valor e multiplicar por esse valor. Então, 500 ml, que é o volume corrente, vezes 12 incursões por minuto, que dá 6.000 ml ou 6 litros na nossa ventilação global, tá? Vocês podem colocar o valor tanto em ml quanto litros, que não tem problema nenhum. Tomem só cuidado na hora de acertar as casas. Quando nós alteramos a frequência, o volume ou ritmo respiratório, ou seja, a gente tem alterações nesse movimento de inspiração e expiração, nós temos nomes específicos. A Margarida coloca os nomes direitinho, coloca até acho que mais nomes. Eu coloquei alguns e eu vou mostrar imagem de alguns que eu acho que é mais fácil de ver. Mas coloquei a lista aqui para vocês terem em mente. Condições normais, condições basais de respiração, a pessoa está em repouso, está respirando normalmente, eu posso chamar de eupneia. Então, a pessoa está em eupneia. Eu não necessariamente tenho que falar que a pessoa está respirando normalmente ou está em repouso. Eu posso simplesmente substituir pela palavra eupneia. Caso a pessoa tenha uma parada nos movimentos respiratórios, geralmente essa parada é depois da expiração, nós falamos que essa pessoa sofreu uma apneia. A mais comum que vocês devem conhecer, que provavelmente o professor Hugo já falou na Físio 2, é a apneia do sono. Então, vou mostrar para vocês a situação da apneia do sono. Quando nós temos o aumento da frequência respiratória, ou seja, a quantidade de vezes que inspiramos e expiramos por minuto aumenta, nós falamos que a gente está tendo uma taquipneia, tá? Eu aumentei a frequência respiratória. Caso a gente tenha uma diminuição na frequência respiratória, eu tenho uma bradipneia. Situações de taquipneia podem ser você fazendo uma atividade física e você começa a aumentar a sua frequência respiratória para responder ao aumento metabólico. E condições de bradipneia estão associadas ao uso de opioides, que no futuro a gente vai ver que eles mexem com o centro respiratório, o centro de controle respiratório. Bebida, que também mexe com regiões corticais do encéfalo e pode afetar a frequência respiratória. Então, existem situações que levam a essas situações. Até mesmo doenças como a asma podem causar situações de bradipneia. Quando nós trabalhamos com aumento do volume corrente, nós estamos falando de hiperpneia. E quando a gente diminui esse volume corrente, hipopneia. É a quantidade de gás mobilizada por ciclo.
E por fim, quando a gente fala no aumento da ventilação alveolar ou da diminuição da ventilação alveolar, nós falamos de hiperventilação e hipoventilação. Então, aqui tem duas coisas importantes para vocês verem. Se a pessoa aumentou a frequência respiratória, não necessariamente, nós veremos no futuro, esse ar está chegando até os alvéolos. Quando nós falamos de aumento da ventilação alveolar, nós estamos falando que esse gás chegou efetivamente nos alvéolos, tá? Então, na hiperventilação, o gás está chegando nos alvéolos, o oxigênio está chegando nos alvéolos. O aumento da frequência respiratória não necessariamente vai fazer com que esse gás chegue nos alvéolos, tá? Por isso que a gente tem essas duas diferenças de nomenclatura. Então, aqui para vocês verem, nessa primeira situação, condições normais, a pessoa está em eupneia, ela tem a inspiração, aumentou o volume, expiração, diminuiu o volume. Aqui nós temos uma parada de movimentos respiratórios, então aqui eu tenho fluxo normal, respiração normal, o ar passa pela traqueia e segue seu caminho até a árvore brônquica. Aqui eu tenho uma obstrução. Essa obstrução pode acontecer por diversos motivos, pode ser um aumento de glândulas, um aumento na... Ai, caramba, esqueci o nome. O aumento das amígdalas que podem estar inflamadas, pode ser uma situação de... qual é o nome daquilo? Um aumento, pode ser uma disfunção anatômica. Então, aqui eu tenho um bloqueio na entrada do ar, consequentemente, o ar não chega no pulmão, a pessoa tem aquele engasgo, ela pode acabar acordando até se a gente estiver falando da apneia do sono. E nesse último caso, tem esse bebezinho que a gente vai esperar um pouco. Aqui a gente vê ele aumentando, ele batendo, né? Fazendo muito essa ventilação, esse aumento dessa frequência respiratória. Então, a gente vê devagar ele mexendo os músculos e o movimento do diafragma aqui embaixo. Ele está numa taquipneia, tá? Não necessariamente ele está tendo ventilação alveolar, e isso que é o mais importante, é ter a ventilação alveolar em si. Tá? Como é que a gente mede essas inspirações, expirações, esses volumes, de onde saiu esses valores? A gente tem um aparelho que a gente chama de espirógrafo ou espirômetro, que ele vai realizar essa medição. Como é que funciona? Nesse aparelho eu tenho uma campânula, que é mais ou menos similar àquela cúpula da rosa da Bela Fera, que vai estar aqui presa a um sistema com uma agulha. Tá? Essa agulha vai descrever o processamento, vai descrever a movimentação dessa campânula. Essa campânula está dentro de um cilindro, e esse cilindro ele contém duas paredes, uma parede externa e uma parede interna. Entre essa parede externa e essa parede interna eu tenho água. Essa água vai servir para vedar esse meu sistema no meio externo. Então, todo o ar que circular aqui dentro, ele não vai ter acesso ao meio externo, a não ser por um tubo. E esse tubo vai estar ligado diretamente à boca do paciente, à boca da pessoa que vai ver a sua inspiração e expiração. Toda vez que a pessoa inspirar, essa cúpula se mexe e eu tenho essa movimentação ascendente. Então, toda inspiração gera uma curva, né, ascendente. Quando ela expirar, ela vai gerar, então, uma curva descendente. E assim a gente tem as medidas de volume pelo tempo, tá? A inspiração, aumento de volume, a expiração, a diminuição de volume, e a gente consegue tracejar isso pelo tempo. Muito bem, em um espirômetro mais complicado, mais complexo da gente ver, que é o espirômetro que aparece na margarida, eu ainda tenho nesse sistema uma região onde contém cal sodada. Essa cal, que eu botei aqui a fórmula para vocês, ela reage com gás carbônico. Então, ela retira o gás carbônico desse sistema. E aí, esse gás carbônico ele não vai interferir na concentração, melhor, no volume
de gás dessa campânula, tá? Então, eu tiro o gás carbônico do meu sistema na hora de medir. E para não ter perda de volumes originais de oxigênio dentro dessa campânula, eu tenho um cilindro de oxigênio ligado ao sistema. Esse cilindro ele sempre fica liberando o gás oxigênio dentro da campânula para que você consiga inspirar, o paciente consiga inspirar esse gás. Então, é um sistema que, com o paciente, fica fechado, tá? Todo o ar inspirado pelo paciente vai ser expirado dentro do sistema. A cal vai acabar eliminando esse gás carbônico, fazendo com que ele decante, tá? E o oxigênio ele vai fazer com que esse sistema fique em equilíbrio e você sempre respire oxigênio e assim a gente consiga ter as medições que a gente vê na linha tracejada nesse slide, tá? Então, para que serve esse inspirômetro? Ele serve para avaliar a ventilação pulmonar, quanto de gás está chegando dentro do seu pulmão, dentro dos seus alvéolos, especificamente oxigênio, já que os outros gases eles serão retirados dessa situação, como por exemplo o gás carbônico. Então, aqui, né, nesse gráfico, nós temos, nesse eixo, a litragem, então o volume que a gente apresenta, e nesse eixo nós temos o tempo. Esses quadradinhos vão somar 1 minuto e esses quadradinhos aqui somam 1 litro. Então, nesse tracejado formado pelo espirógrafo ou pelo espirômetro, nós temos, se contarmos os quadradinhos, o volume corrente, a quantidade de ar inspirada e expirada pelo paciente. É só contar os quadradinhos que a gente vê que esse paciente tem um volume de 450 ml de volume corrente, tá? Quando a gente vê quantos dessas inspirações e expirações foram feitas em 1 minuto, na faixa de 1 minuto, essa pessoa, esse indivíduo teve a frequência respiratória de 18 ciclos por minuto, ou seja, 18 inspirações e expirações dentro de 1 minuto. Ao multiplicar esses dois valores, 450 por 18, nós temos a ventilação global por minuto, nós temos 8,1 litros por minuto desse paciente. Tá? Aqui no final desse gráfico a gente percebe que eu posso ter alterações. Então, pode ser que eu tenha uma maior expiração e pode ser que eu tenha uma maior inspiração. E isso também é fácil de ser avaliado pelo nosso aparelho. Consequentemente, já que a gente também tem alteração na expiração e na inspiração, nós temos como definir volumes. Esses volumes, que a gente chama de volumes primários, são 4 volumes primários. É importante vocês reconhecerem esses volumes dentro do gráfico, tá? E a gente começa então com o já conhecido volume corrente, que é a quantidade de ar inspirada e expirada por ciclo. Então, aqui no gráfico, em amarelo, nós temos o volume corrente. Toda vez que nós fizermos uma inspiração forçada, a gente puxou ar a mais, quando a gente voluntariamente quer inspirar mais ar, como por exemplo, quando a gente for fazer um mergulho e a gente dá aquele inspiradão, nós falamos que nós acessamos o volume de reserva inspiratório, tá? Então, o volume de reserva inspiratório, em azul, é a quantidade de ar inspirada voluntariamente a mais, tá? Não é em repouso. Eu pedi, né? Eu quis inspirar a mais. Da mesma forma, quando a gente dá aquele expiradão, aquele sopradão de ar, nós acessamos o volume de reserva expiratório. Quando a gente quer apagar, por exemplo, a vela de um bolo. Então, é a quantidade de ar expirada voluntariamente a mais. Eu quis fazer esse movimento, tá? Então, volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório. Nós temos dentro do nosso sistema um volume que a gente não vai ter acesso,
que a gente chama de volume residual. Esse volume residual, ele serve para manter as características anatômicas, manter a fisiologia, manter a morfologia do nosso sistema respiratório. Então, a gente não tem acesso a esse volume. Mesmo que a gente dê a maior expirada possível, ainda vai restar ar dentro do nosso sistema. É importante a gente lembrar que a gente está falando de um sistema que tem na traqueia, por exemplo, cartilagem, então impede que ele colabe. Nós estamos falando de um sistema que contém músculos também que não vão relaxar além daquele seu formato original. Então, a gente tem um sistema que contém um volume residual. Então, toda a quantidade de ar que vai permanecer após a expiração máxima, nós falamos que é o volume residual. Esse é um volume que a gente não tem acesso. E aí a gente pergunta, é possível observar essa medida no espirômetro? Como essa medida ela não é expulsável, a gente não consegue saber qual é o volume de reserva, o volume residual no espirômetro, tá? Mas existem outras formas de detectar esse valor, de saber qual é esse valor. Quando nós observamos esses volumes, nós conseguimos determinar também capacidades pulmonares. A capacidade pulmonar total é o somatório do volume de reserva inspiratório, o meu volume corrente, o meu volume de reserva expiratório e o meu volume residual. Então, é a quantidade total de ar que cabe dentro do meu sistema. Quando a gente fala da capacidade vital, nós estamos falando da quantidade de ar que nós conseguimos mobilizar. Então, eu consigo inspirar mais, eu consigo expirar mais, voluntariamente. Então, volume de reserva inspiratório, volume corrente e volume de reserva expiratório constituem, então, a capacidade vital. O volume residual, como eu não tenho acesso, não entra na capacidade vital. É possível observar essa medida no meu espirômetro, a capacidade vital? É possível observar essa capacidade vital, porque esses valores eu consigo acessar. Quando a gente fala da capacidade inspiratória, nós estamos falando do volume reserva inspiratório e o volume corrente. É a quantidade máxima de ar inspirado. E quando a gente fala de capacidade residual funcional, nós estamos falando do volume de reserva expiratório e o volume residual. Consequentemente, a quantidade de ar que permanece após uma expiração normal. Nesse caso, é possível observar essa medida no espirômetro? Como a gente não tem acesso ao volume residual, nós não conseguimos, consequentemente, analisar a capacidade residual funcional no nosso espirômetro. Tá? Esse é um gráfico total para a gente ver as situações, volume corrente, a inspiração, o tempo final da inspiração, a expiração, o volume de reserva expiratório, o volume de reserva inspiratório, a capacidade inspiratória, capacidade vital, a capacidade pulmonar total, a capacidade residual, e esses volumes são observados através do tempo. Eu achei interessante colocar esse slide para vocês terem essa noção toda juntinha e lembrarem bem qual volume é referente ao quê e qual capacidade é o somatório dos volumes. Muito bem. É capaz de determinar, será que nós somos capazes de determinar o consumo de oxigênio também no nosso espirômetro? Então, também conseguimos determinar isso. Como eu falei no slide anterior, o oxigênio, sempre que nós retiramos esse do sistema, ele é colocado de novo por esse galão, por esse balão de oxigênio. Só que esse balão de oxigênio tem uma válvula e eu posso, se eu quiser, fechar essa válvula. O que isso vai fazer com o meu sistema? A cada inspiração que eu dê, esse volume de ar presente dentro do sistema, dentro da nossa cúpula,
vai ser menor do que o volume anterior. Então, inspirei, eu retirei esse oxigênio. Inspirei de novo, retirei esse oxigênio. Esse gás não volta nem na forma de gás carbônico, porque o gás carbônico ele é degradado na cal soldada. E esse oxigênio, ele está dentro das nossas hemácias, ele vai lá para dentro dos nossos tecidos. E isso vai causar, então, uma desregulação, um aumento, né, uma elevação do nosso gráfico, porque eu estou retirando um volume a cada inspiração. Então, aqui embaixo nós temos a situação normal, aqui embaixo nós temos uma situação na qual, nesse ponto zero, eu fechei a válvula. Consequentemente, não tem mais oxigênio entrando no sistema, ele está apenas saindo do sistema. Então, o volume que eu respiro a cada ciclo é menor. E a gente tem como determinar, através desse triângulo, a quantidade de oxigênio consumida em um determinado tempo. Então, aqui em 2 minutos, essa pessoa consumiu 310 mililitros de oxigênio. Tá? Então, a gente consegue, com o espirômetro, definir a quantidade consumida de oxigênio. Um volume e algumas capacidades não são medidas no espirômetro, não são medidas no nosso espirógrafo. Quer dizer que a gente não consegue medi-las? Não, a gente consegue sim por outros meios, por outros modelos. Um deles é através da diluição de gases, que a gente usa o hélio. Esse não é o melhor, não é nem o mais utilizado, mas ele foi o primeiro a ser reconhecido, o primeiro a ser utilizado. E ele usa o hélio justamente porque o hélio não é um gás encontrado normalmente no ambiente, não é um gás que tem uma dissolução fácil, não é um gás que é encontrado dentro do nosso sistema, então ele vai servir como controle. Então, o que a gente faz? Nesse espirômetro, nós colocamos gás hélio. Esse gás dentro do espirômetro, a gente sabe a quantidade dele. A gente não sabe a quantidade que está dentro do nosso espaço, no nosso volume residual. Então, a gente pede para o paciente, para o indivíduo, expirar o máximo possível, ou seja, atingir, né, o valor máximo de expiração, e inspirar o gás que está dentro do espirômetro. Consequentemente, esse gás vai se distribuir para dentro do paciente e aí a gente desconecta esse paciente do sistema. Então, a gente vai ter um volume 2, né? A gente vai ter uma concentração 2, na verdade, desse gás hélio dentro desse espirômetro, e a gente pode reconhecer as duas, quanto ficou no volume residual, quanto ficou dentro do indivíduo. Tá? Então, essa é uma maneira da gente conseguir identificar o volume residual. Sabendo o volume residual, a gente já consegue calcular a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total. Um outro aparelho, que é o pletismógrafo, ele é bem mais sensível, ele é uma cúpula fechada, no qual a gente tem também um computador ligado e gases ligados ao indivíduo, ao paciente, e ele é o mais utilizado atualmente. Por fim, nós chegamos na manobra respiratória forçada. A manobra respiratória forçada, ela é a medida de função pulmonar mais útil clinicamente. Ela que vai definir se esse paciente tem um padrão respiratório normal ou se ele tem algum tipo de disfunção, seja uma obstrução ou seja uma capacidade restritiva pulmonar, tanto faz. A gente consegue definir isso. Como é que funciona essa manobra expiratória forçada? A gente pede para o paciente inspirar até a sua capacidade pulmonar total, então ele vai inspirar o máximo que ele conseguir, e a partir do tempo zero, ele vai expirar, vai soltar o ar mais rapidamente possível. E a gente vai medir a quantidade de ar que foi liberada. A gente mede essa quantidade no primeiro segundo. Então, a gente tem aqui o volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? Que é em torno, nessa situação, de 4 litros. 1, 2, 3, 4 litros que essa pessoa expirou no primeiro segundo. E pede para ele continuar expirando até o máximo que ele conseguir, tá? Que a gente vai descobrir, então, a capacidade vital forçada. Acabou o ar,
acabou o procedimento. Então, esses dois valores vão definir se essa pessoa consegue fazer a liberação, a expiração de maneira adequada. Então, a gente tem uma relação entre a quantidade, o volume expirado no primeiro segundo, e a gente tem uma relação entre o volume expirado forçadamente até o fim, até a pessoa não ter mais força para expirar. Quando a gente coloca esses valores nessa formulazinha, né, nessa relação, nós temos um total de 80%. Valores acima disso, ou em torno, na verdade, de 80%, definem um padrão respiratório normal. Então, essa pessoa aqui tem um padrão respiratório normal. No Margarida tem dois outros gráficos que eu não botei de propósito, para vocês também não se preocuparem, mas se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que vai ser bem interessante, que mostram padrões respiratórios anormais, um padrão obstrutivo, por exemplo, para vocês verem como é que funciona essa relação. E é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa aula. Ela foi um pouquinho mais comprida que a primeira. Vocês peguem a primeira aula, assistam, deem uma descansada e depois assistam essa aula. E aí tentem, no final, olhar lá no Moodle se todos os conteúdos, todos os conceitos que eu coloquei naquela lista, vocês conseguiram fixar bem. Se vocês conseguiram fixar bem, tudo ótimo, vocês podem ficar tranquilos e partir para a semana seguinte. Se não ficou legal, vocês podem me perguntar no fórum sem problemas, tá? Eu espero que a gente se veja na próxima semana. E é isso, pessoal.